Bem-vindos a este Floripa em Foco especial para falarmos de saúde. É com muito prazer que recebemos a doutora Ana Cláudia de Souza, psicóloga e psicoterapeuta. Bem-vinda, doutora. Obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Já há muito tempo estamos à caça do NUCA, vamos dizer assim, que é o Núcleo de Estudos E atividades em existencialismo. Isso, que você estava dizendo já existe há mais de 30 anos. Ele já funciona e congrega profissionais há mais de 30 anos, né, que estudam o existencialismo e a aplicação prática do existencialismo, né, dessa teoria que o Jean-Paul Sartre é uma das pessoas principais aí, né, um teórico principal. Então o objetivo do NUCA, que eu já ia perguntar, é estudar o existencialismo, que é uma forma de visão, é uma forma de tratamento, como é que vamos dizer assim, uma compreensão do mundo e do homem e uma aplicação à psicologia, que é uma intervenção nas dificuldades, né, emocionais, na psicologia e na psicoterapia, uma intervenção nas dificuldades emocionais a partir dessa compreensão de que as dificuldades psicológicas, a personalidade se estrutura sempre nas relações interpessoais. Com a influência do meio externo. Sim, sempre na relação do homem com os outros homens, com as coisas, com o mundo, com o passado, com o futuro, né? Junto com o Sartre é um dos teóricos que compreende assim, junto com Lang, Cooper, Thomas Szasz, uma série de outros, né, pesquisadores que também fizeram essa compreensão já há mais de 60 anos. Muito bem. Doutora Ana Cláudia de Souza, então, psicóloga e psicoterapeuta, graduada em psicologia aqui na nossa Universidade Federal de Santa Catarina e também formada em psicologia científica existencialista, o que ela acabou de explicar, pelo NUCA, que é o Núcleo Castor de Estudos e Atividades em Existencialismo. É sócia do NUCA e também atua principalmente em problemas psicológicos, como síndrome do pânico, processo de esquizofrenização, bipolar, com todas as faixas, né? Adolescente, adulto, casais e familiares. Antes de a gente entrar no tema depressão, Ana, me chamou a atenção aqui o jeito de escrever a esquizofrenia. Processo de esquizofrenização. Por que não direto esquizofrenia? É que, na verdade, né, a compreensão aí dos últimos 60 anos a respeito das dificuldades emocionais é de que é um processo de complicação, né, que não existe uma doença aí psicológica, existe né, aos moldes da medicina, aos moldes da doença fisiológica que se encontra no organismo algum problema. A dificuldade emocional, seja de que tipo for, ela acontece num processo em que as pessoas se complicam na relação com o trabalho, na relação com o futuro, na relação com os outros, com o pai, com a mãe, com o filho. Então, isso é num processo, não é uma coisa... de repente, a pessoa adquire o problema, né? Então, a gente precisa usar uma terminologia que as pessoas consigam compreender, porque tem certas características o processo de esquizofrenização, que as pessoas identificam, né? Uma linguagem que a gente possa se comunicar, inclusive, com a medicina, mas, né, tentando aí também mostrar que não é uma doença, que é uma situação psicológica de complicação que vai se estabelecendo num processo de vida mesmo. É uma forma bem mais suave de colocar a coisa, né? Porque pressupõe que pode ser desfeito esse processo. Né? Não é uma questão absoluta, está doente e vai ser assim até a próxima encarnação, vamos dizer. Exatamente, esse é o elemento principal, é um processo em que a pessoa se complicou, justamente por isso, identificando, trabalhando sobre a situação, a pessoa consegue sair do problema. Muito bem. E depressão? A depressão, todo mundo fala que está deprimido, né? No Facebook, hoje estou deprimido. É uma coisa tão comum assim, como se ouve todo mundo se queixando? Ou a depressão tem uma particularidade assim bem rara? A depressão é uma complicação psicológica, um processo, né, de complicação psicológica, como a gente estava falando do não se nasce deprimido. Processo de esquizofrenização, não se nasce deprimido, não se herda geneticamente ou hereditariamente a depressão. É um impasse na vida de relações. A pessoa enfrentou dificuldades aí no processo de vida de relações. A gente sempre vai encontrar em alguém que se deprimiu alguma coisa que aconteceu, né? Faliu, perdeu mãe, perdeu filho, abortou. Aconteceram fatos e acontecimentos, aí, ocorrências marcantes que foram minando a vida dessa pessoa a ponto de ela cair em depressão.
As pessoas brincam com o termo, né? Às vezes isso até traz sérios problemas, porque as pessoas vão confundir, né? Nesse senso comum, eu estou deprimido, eu estou chateado, meio triste, estou incomodado, né? Não estou de mau humor. Isso não é depressão, né? A depressão é uma situação psicológica bastante complexa, que tem uma série de características bastante definidas e que a gente precisa, né, e que é possível de identificar sim, mas com bastante critério. E ela pode ser tratada com medicamentos, a depressão, psicoterapia e medicamento. Porque assim, o Lang, inclusive, o Ronald Lang, que é um teórico que também trabalha compreendendo as dificuldades emocionais vindas das relações interpessoais, ele conta um caso de depressão da senhora A, no livro Eu e os Outros, em que ele relata o quê? É uma mulher que vem passando por dificuldades, está no terceiro filho, e na gestação desse terceiro filho, ela sente esse filho mexer na barriga. E ela entra na certeza, porque já passou dificuldades em outras situações, que esse filho vai morrer. Né? Que ela não vai conseguir ser mãe e tal, que vai perder o filho como perdeu o pai. Né? Essa gravidez retoma aí para ela certas situações de dificuldade que ela já passou e ela entra no medo de perder esse filho. A partir daí ela passa por um processo emocional em que lá, em um determinado momento, ela cai em depressão. Então ela tem filhos por cuidar e ela já não cuida, né? Ela vê as coisas como o Lang relata lá, como um telescópio às avessas, né? Tudo longe, né? Tem casa para arrumar, a casa não a afeta, nada a motiva. Então ela não se cuida, não cuida dos filhos, não tem disposição para levantar, não tem disposição para cuidar da casa. Isso acontecendo num processo, né, e por um período, né, tem que ter um tempo aí isso ocorrendo, e tem que ter os acontecimentos possíveis de gerar uma situação como essa, caracterizam mais propriamente uma situação de depressão. Essa situação é o quê? É antropológica e psicológica. Ela foi gerada por acontecimentos da vida de relações. Porém, quando esse quadro se aprofunda muito, né, quando a pessoa está lá no buraco, não se levanta, não tem disposição para comer, não tem disposição para se vestir, não tem disposição para tomar banho, o medicamento pode entrar aí como algo que vai ajudar a erguê-la um pouco para que ela possa, vamos dizer, corrigir esses impasses nos quais ela entrou. O medicamento resolve parte, então, não é também ele absoluto e tomou a pílula azul, tchau, Doril, depressão? Não, a gente usa até um exemplo, né, costuma usar um exemplo assim para os pacientes compreenderem. A febre, ela é um aviso de que alguma coisa está errada no nosso organismo, né? Então, se a pessoa está com uma febre muito alta, né, se receita um antitérmico, né? Porque precisa baixar aquela febre. A pessoa pode morrer de febre, vamos dizer assim. Mas a febre é um sinal de que algo está errado. Se não mexer naquilo que está errado, e simplesmente deixar a pessoa sem febre, ela pode morrer de uma inflamação, de uma infecção. Vai complicando. Vai complicando, né? Quer dizer, aquilo que está sendo o problema e que está gerando a febre, se não for cuidado, vai permanecer ali. Pode, né, desdobrar em outros problemas. Então, e aí que é a situação. O medicamento funciona como antitérmico. Ele controla uma situação emocional, sintomas e tudo. Agora, se não se cuidar disso, do que gerou esse tipo de ocorrência, a pessoa continua com o problema. Tá. E o medicamento é um paliativo. Ele pode ser tirado depois do tratamento e não necessariamente todas as depressões têm que ser com medicamento, né? Não, nem todas. Não, nem todas. O medicamento ele só entra quando a pessoa necessita, porque ela está com uma febre muito alta. Quando ela está com uma situação emocional bastante aprofundada, aí precisa para auxiliar. Agora, não dá para dizer se sim ou se não, e sempre se retira. Se a pessoa está recuperada, ela pode viver sem o medicamento. Quando ela não pode viver sem o medicamento, é porque ela não se recuperou. Tá bom. Toma um golinho de água, estamos aqui num clima tão seco e estamos ao vivo na TV comunitária, transmitindo pelo canal 4 da NET para Florianópolis e também pelo www.tvfloripa.org.br. Clique na aba ao vivo e dá play, você nos assiste em qualquer lugar do planeta. Eu, aliás, liguei lá para a clínica em que a doutora trabalha, o consultório de psicologia Relações, e o pessoal lá já está acompanhando
pela internet. Ah, é? E a gente daqui a pouco vai fazer um breve intervalo, doutora, mas antes, a depressão ou problemas psicológicos em geral não estão ficando mais comuns com a gente ficando cada vez mais sedentário, cada vez mais submetidos a uma carga imensa de informações, de pressões, de poluição, falta de alimentação adequada. Isso não está fazendo a gente ficar mais estressado assim ao longo dos anos? Sim, assim, claro. De modo geral, todo mundo está pirando um pouco. Assim, não é todo mundo, é quem, né, as pessoas vão se bater. Quanto, né, justamente porque as dificuldades emocionais são ocorrências aí na vida de relações, dependendo de como é essa vida de relações, a pessoa se complica mais ou menos. Né? Se ela se envolve num cotidiano estressante, de pressão, de não se alimentar adequadamente e tal, ela vai gerando sim, ou ela vai vivendo sim a possibilidade maior de se complicar. Né? Mas não é, vamos dizer, uma determinação. Não é determinante. Né? Estresse igual a doença. Não é. Né? Estresse pode ocorrer e nem sempre ser uma situação psicológica de complicação, porque a gente sabe que a complicação psicológica, quando a gente usa esse termo, é para determinar uma situação que foi gerada na infância e na adolescência, né? Que o paciente padece na vida adulta, mas que a gente vai encontrar acontecendo com ele desde a infância e adolescência, ou se formando lá no momento em que a personalidade se forma. Né? Então, a personalidade está sendo estruturada lá e nos escorregões, nos tropeços, nos equívocos, nos impasses que ocorrem lá, a complicação também acontece. Né? Que legal. E vamos então ao breve intervalo, doutora. E no segundo bloco desse Floripa em Foco especial sobre saúde, vamos falar sobre formas de tratamento da depressão e de outros distúrbios. Ok? Ok. É só um instante e já voltamos aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.